A paz de Cristo Jesus, amados, tudo bem? Eu sou o Diácono Wilson e hoje, no Meditando a Palavra com o Diácono Wilson de Deus aqui no YouTube, eu estarei postando um vídeo de um grande pastor, da qual eu considero muito, respeito muito, pastor Rogério Mendes, onde ele vai estar ministrando a palavra do Senhor em João, capítulo 20. Amém? Após a abertura, a vinheta, fique com a ministração do nosso pastor Rogério Mendes. Compartilhe, assine. Este é o canal Meditando na Palavra 2023 com o Diácono Wilson de Deus. Meditando na Palavra com o Diácono Wilson de Deus. Todos precisam de uma palavra, e a melhor palavra vem de Deus. Meditando na Palavra, Diácono Wilson. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E assim os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos
e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e o lençol que estivera sobre sua cabeça não estava caído como os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu, pois como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram à sua própria casa. Versículo 11. Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, e viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que tu choras? Ela lhe disse: eles levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E ela, tendo dito isto, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconhece que era Jesus. 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu puseste, e eu o levarei. O 16 para fechar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Amém. Toma seu assento. Glória a Deus, aleluia. Glória. O Rei da Glória está na casa. O Rei da Glória está na casa. Glória, glória. Aleluia. Está tendo moveres de Deus aqui. Glória. Eu não sei como vai terminar esse culto hoje. Missionária Letícia, eu não sei nem se a gente vai conseguir chegar a 11h30. Porque a qualquer momento ele pode voltar e arrebatar o que estava lá. Então me preste sua atenção aqui. Quando falamos da ressurreição de Cristo, quando falamos da pessoa de Cristo, eu, Rogério, eu tenho meu entendimento e eu quero compartilhar com vocês aqui. Cristo, Senhor, nascido de mulher, gerado por Maria, filho do próprio Deus, sendo considerado também Deus, pois o próprio João, ele descreve. João, ele tem os seus relatos um pouco mais detalhados do que os outros discípulos. Não que o de Mateus, de Marcos e de Lucas não tenham significado, mas João estava mais próximo e tem detalhes a mais para poder nos informar. E nós sabemos que a trajetória de Cristo é uma trajetória de milagres. A trajetória de Cristo, missionária Bruna, é uma trajetória de libertação, de pura palavra viva. Só que vai chegar um momento que o Pai vai dizer: está chegando a hora. E que hora é essa?
você ser levado como cordeiro. Aí Jesus ele vai para o monte orar. Ele vai para o Getsêmani orar. E ele começa a ter um prenúncio do que ele iria passar no Calvário. A agonia de Jesus é tão grande que ele vira para o pai e diz: Pai, o negócio é sério. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim esta dor, mas que todavia se cumpra a sua vontade. Quando Jesus desce do Getsêmani, ele é preso, ele é pego pelos soldados romanos. Amém? E quando Jesus é pego pelos soldados romanos, ele é levado para uma prisão. É levado para onde? Ele é levado para onde? Jesus não está indo para um culto pregar. Jesus não está indo para um congresso. O nome de Jesus não está em cartaz. A foto de Jesus não está no banho. Jesus está indo para o Calvário. Jesus não está indo deixar uma palavra. Jesus não está indo para pregar, para curar ninguém. Evangelista Jorge, Jesus está indo para o Calvário. E o que me contorce por dentro, e eu sempre faço essa pergunta: Jesus, por que o Senhor deixou ser tão escarnecido? Porque o Senhor permitiu tamanha humilhação, ser espancado pelos soldados romanos, tomar soco em sua face, tomar pauladas em suas costas, tomar 40 menos uma chicotada, e ser zombado pelos soldados, dizendo: Tu não é o rei dos judeus, Tu não é o Senhor dos judeus. Aí pega Jesus todo ensanguentado, coloca-se uma capa sobre ele, pega-se uma coroa de espinho, coloca sobre sua cabeça, e aquela coroa com aqueles espinhos muito grandes e venenosos começa a furar a cabeça de Jesus. Jesus está sofrendo. Jesus está passando por um transtorno muito grande. E às vezes nós lemos o texto, vemos os filmes e não conseguimos entender tamanha dor que Jesus passou no Calvário. E tudo isso inocente. E o povo que ele curou, o povo que viu ele fazer milagre, começa a gritar: Crucifiquem ele! Solte Barrabás! Ele vai para a morte de cruz. Ele é levado pelo caminho da caveira. Suas mãos são esticadas. Os cravos são pregados em suas mãos. E isso é uma sexta-feira, conhecido como a sexta-feira da paixão. Penduram Jesus na cruz, zombam dele, e ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E as horas vão passando, e ali é travada uma batalha. Que batalha é essa? Entre Jesus e a morte. Jesus ele não morre por intermédio da morte. Jesus só morre, missionária Helena, quando ele fala assim: Pai, está consumado. Ele dá um suspiro e morre. Não foi a morte que matou Jesus. Não foi os soldados que mataram Jesus. Foi ele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra dele é: Pai, está consumado. Agora
imagina como fica Maria? Tu imagina como fica a mãe, os parentes, amigos de Jesus? Qual é a última imagem que eles carregam de Jesus? Não é a imagem de Jesus quente, acalmando o vento. Não é a imagem de Jesus entrando na casa de Jairo. Não é Jesus curando o paralítico. A imagem que estava na mente dos discípulos, dos amigos de Jesus, é Jesus ensanguentado, pregado numa cruz de madeira. E agora o que será de nós? Para onde iremos agora? Somos ovelhas sem pastor. Pois o próprio Pedro vai dizer para ele: para onde iremos nós se só não tem palavra de vida? Só que agora não tem mais vida. Os discípulos estão com medo. Sexta-feira de noite eles estão perplexos. Sábado pela manhã eles estão sem direção. Não sabem o que fazer. Olha para esse crente e fala: mas foi uma promessa, foi liberada, que ao terceiro dia ele voltaria. Só que quando Jesus ele faz promessa, as nossas lutas e conflitos mentais, emocionais, parece que ofusca tudo que ele falou. E no terceiro dia, eu vou ser bem flexível, rápido nisso. No terceiro dia, ele ressuscita. No terceiro dia, ele se levanta. No terceiro dia, o que estava morto agora está vivo. Aonde Jesus está sepultado? Ele está no túmulo que pertencia a José de Arimateia, um governador. Ele era um discípulo oculto de Jesus. Esse governador, ele não podia seguir Jesus e ser governador, então ele era um discípulo oculto. Ele fala para o chefe, dizendo: permita-me que eu coloque o corpo de Jesus dentro dos meus túmulos. O túmulo de José de Arimateia, por ser governador, é cercado por um jardim. E Jesus está enterrado lá, agora ele ressuscita. Maria está indo ver como está o sepulcro de Jesus. Quando ela chega lá, a pedra está fora do lugar. E eu lembro que pedra fora de lugar foi o que Jesus falou para Marta e Maria. Quando Lázaro estava morto: retirai a pedra. Quando ela chega lá, não tem pedra. Quando ela chega lá, não tem corpo. Ela desesperada, Breno, corre e vai falar com Pedro. Pedro, a pedra foi tirada do sepulcro e o corpo dele não está lá. Isso era para aumentar o desespero dos discípulos. E parece que é sempre assim, parece que as coisas sempre aumentam para o nosso desespero. Mas Catu, que esse crente fala: não se preocupe. O inferno disse que era para dar errado, mas vai dar certo no final. Quando eles saem, o texto é bem claro falando no João, que Pedro sai e outro discípulo também sai, possivelmente João, porque Pedro e João andavam juntos. E João é o que chega primeiro. Só que ele não entra dentro do sepulcro. Ele de fora, ele vê que o pano de linho está caído. Quando Pedro chega, Pedro entra. Olha só, João não entra, Pedro, porém, entra. E eu entendo uma coisa que eu aprendi
Então quem tinha que tomar as atitudes primeiro era Pedro. João não pode entrar antes que Pedro entre. Então Pedro entra para poder conferir e ver o que aconteceu. Quando Pedro chega lá, note que o autor que escreveu, ele vai dizer: e Pedro entrando viu um pano de linho. Pano de linho, o que era o pano de linho? Era um lençol que cobria Jesus. Estava caído no chão, porém o lençol que estava na sua face foi dobrado ou enrolado e colocado à parte é separado. Ou seja, um está caído e o outro está dobrado. Na cultura judaica, se eu convido o pastor Renato para ir na minha casa almoçar, ele vai chegar lá na minha casa, vai sentar na mesa, vai pegar o guardanapo, isso é cultura judaica, vai pegar o guardanapo, ele não vai limpar o seu rosto com o guardanapo, ele vai dobrar o guardanapo. Se ele amassar o guardanapo e jogar fora, o pastor Renato está dizendo: nunca mais eu volto aqui, Rogério. Mas se ele dobrar o guardanapo, ele está dizendo: a qualquer momento, Rogério, eu volto aqui na tua casa. Quem entra dentro de um tubo para violar um corpo, não vai dobrar lençol. Então João e Pedro vai acreditar que dobrar lençol é sinal que ele está dizendo: eu volto. Por isso que o texto está dizendo que entrando ele nesse cenário, creram. Em que eles estão acreditando? Que ele vai voltar. Que o corpo não foi roubado. Que está se cumprindo o que ele falou: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Eles creram. Eles acreditaram. O nosso Senhor ressuscitou. Aleluia. E foram embora. Mas eu começo a pregar aqui dizendo: eu não quero falar deles, eu quero falar de Maria. Ela não tem a oportunidade de entrar e ter a mesma visão que os discípulos tiveram. Ela fica pelo lado de fora chorando, se lamentando, amargurada, dizendo: cadê o meu mestre? Cadê o meu mestre? Já não basta ter batido nele, espancado nele, crucificado nele, e agora levaram o corpo dele. Eu não sei aonde o corpo está, eu não tenho nenhuma explicação de onde Jesus foi parar. E ela começa a chorar. Olha para esse crente e fala: Maria não entrou. Por isso que está desesperado. Fala: não se preocupe. Jesus não se apresenta só para quem entra. Jesus se apresenta também para quem não conseguiu entrar. Porque tem gente que conseguiu entrar, mas tem gente que não conseguiu entrar, que não tem força, que leva uma vida de choro, de lamúria, dizendo: como que vai ser agora? Como que eu vou viver agora? Eu tenho um recado de Deus: não se preocupe, porque Jesus vai se revelar também. Aí do lado de fora, ela olha e vê dois anjos. Ela vê quantos anjos? Um está onde Jesus estava deitado na cabeceira, e outro estava nos pés. Por que um na cabeceira e outro nos pés? E ela começa a dizer: aonde colocaram o meu Senhor? Para onde levaram o meu Senhor, o meu Jesus, o meu amado? Deus. Os anjos vão dizer: calma, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Só que a dor de Maria é tão grande que ela não consegue acreditar naquilo que os anjos estão falando. Então, de repente, o cenário agora é outro. Jesus se apresenta para ela e diz: por que chora, mulher? Note que Jesus poderia chamá-la pelo nome, mas primeiro Jesus chama: mulher.
mulher. Jesus quer ouvir a dor dela. Levaram o meu mestre, levaram o meu Senhor. E ela está pensando que Jesus é o jardineiro, porque ele está no meio do jardim. Aprenda uma coisa: no jardim começou, no jardim termina. Aprenda isso: no jardim começou, no jardim termina. No jardim começou, no jardim termina. Ela não reconhece ele. Por que ela não reconhece? Pergunta para mim: por que ela não reconhece Jesus? Fala, gente, por que, pastor? Fala. É porque o que está gravado na cabeça dela é o Jesus pendurado na cruz. Ela olha e pensa que é um jardineiro, mas ela só vai reconhecer ele quando ele fala: Maria. Eu posso não reconhecer a face dele, mas a voz eu conheço. O que está gravado na minha mente é um cenário de dor, mas a voz dele eu conheço. O que está na minha mente é um cenário de perda, de morte, de luto, mas a voz dele eu conheço. O que está gravado na minha mente é a cara ensanguentada, corpo ensanguentado, todo espancado, esbofeteado, mas a voz dele não tem como esquecer. Eita, ele me conhece, sabe quem eu sou. Ai, Jesus, oh glória. Se ele quiser se apresentar como carpinteiro, ele se apresenta. Se ele quiser se apresentar como jardineiro, ele se apresenta. Já visto que ele já se apresentou como leão da tribo de Judá? Já visto que ele já se apresentou como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é cordeiro pascual. Em Levítico, ele é a coluna de fogo. Oh glória! Em Números, ele é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, ele é o profeta do povo. Em Josué, capitão dos exércitos. Em Juízes, juiz libertador. Em Ruth, parente remidor. Em 1 Samuel, o nosso profeta. Em 2 Samuel, o nosso sacerdote. Em 1 Reis, o rei sábio. Em 2 Reis, o rei fiel. Em 1 Crônica, o grande monarca. Em 2 Crônica, monarca do povo. Em Esdras, grande escriba. E em Neemias, nós
os anjos reconhecem. Porque o cenário que os anjos têm, sabe qual é? O Cristo morto. E foi pregado aqui na sexta-feira. Abrisse-vos portas para que entre o Rei da Glória. Mas antes deixa eu subir com ele. Quem está embaixo reconhece porque viu tudo. Mas os anjos que estão em cima não conseguem reconhecer. Vai dizer quem é esse Rei da Glória. Porque está falando de glória, e glória só tem ele. Ai meu Deus. Os anjos não conseguem reconhecer. Abrisse-vos portas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? A quem está embaixo vai dizer: Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. O seu manto é de sangue e os seus olhos são como um fogo de glória. Quem é esse Rei da Glória? É aquele que no deserto, aleluia, alimentou os hebreus. É aquele que na fornalha se apresentou como pastor. É aquele que entrou, aleluia, na cova do leão. É aquele que fez o mar se abrir. É aquele que fez a rocha girar água. É o nosso Salvador Jesus. Eu encerro. Eu encerro. Dizendo: o tema esse ano da igreja é posicionamento. Eu quero liberar isso aqui para você. Não vai terminar contra. Não vai terminar contra. Jesus que tem a decisão sobre a tua vida. Então você nessa manhã, saiba de uma coisa: o cenário pode ser de dor, mas a voz dele tu conhece. Jesus te abençoe. Amém.